moçada, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um episódio do Vai Faltar Imóvel. Eu sou o Luiz Henrique Stanger, estou aí com quase 20 anos de mercado imobiliário e esse programa é para você que busca oportunidades e informações e quer saber dos bastidores do mercado local e nacional. Hoje eu estou com um cara muito especial para mim, um amigo, né, um baita profissional. Estou aqui com o Thiago Rizzo. E vou passar a palavra para ele se apresentar, para a galera já ouvir o tostão da sua voz. Maravilha, Stanger. Prazer estar aqui com você, aqui na Rede Sim. Bom, meu nome é Thiago Rizzo, sou assessor de investimentos, sócio de um grupo financeiro chamado Criteria Financial Group. Eu tenho mais de 10 anos de mercado também no atendimento de pessoa física, pessoa jurídica, em todas as soluções financeiras. Então, eu já atendi aí mais de 1.000 clientes, desde um cliente alta renda até o cliente private, né? Então, eu circulo mais com investimentos, com seguros, câmbio, crédito, com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Maneiro. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre investimentos, né? Convidei o Thiago para estar aqui com a gente, porque é uma pessoa que está sempre muito bem informada, sempre distribuindo aí informação para o mercado, para os clientes, circulando o Espírito Santo, São Paulo, né? Essa nova Também. ponte aérea forte aí. E aí vou, de cara, acho que abordar um tema que a gente ouve, Thiago, falar o tempo inteiro. Acho que faz parte da vida das pessoas e elas nem sabem, algumas não entendem, outras talvez saibam de longe. Eu vou começar dando pontapé inicial sobre taxa de juros, né? Uma vez, um grande amigo nosso falou o seguinte: a taxa de juros, que é a taxa Selic, que você ouve direto, vai ter a taxa Selic, a taxa tá cara, o dinheiro e tal. Ele falou assim, a taxa Selic é o valor do aluguel do dinheiro. E aí eu queria saber qual a sua concepção de taxa Selic, taxa de juros e o que você acha que isso interfere na vida. E depois a gente vai para o mercado imobiliário e outros investimentos. Maravilha. Taxa básica de juros, a famosa Selic, nada mais é do que, de fato, o custo do dinheiro, né? Assim, na minha concepção, a gente pode fazer uma explicação mais corporativa. Perfeito. Vou entrar nessa primeiro, claro, né? A explicação corporativa é a seguinte: empresas que estão em expansão ou estão tendo ali o seu crescimento padrão, porque hoje em dia, num espectro de empresas maiores, é muito difícil você achar uma empresa que não tem alavancagem, que não tem dívida, né? Então, essas empresas elas vão tomando dívida, elas vão pegando empréstimo no banco, né? Ou empréstimo com outras instituições financeiras para poder tocar os seus projetos, né? Fazer expansões, seja ampliar uma fábrica, ampliar a produção, por aí vai. Então, ela precisa tomar esse dinheiro, pegar emprestado esse dinheiro para poder executar isso. Então, todas as vezes que a taxa de juros, a taxa básica de juros, ela está alta, esse crédito fica mais caro. Certo. Né? Então, isso dificulta a vida dessa empresa, né? Dificulta a vida financeira na hora do DRE, né? Na hora ali da demonstração de resultado do exercício de um ano, você ali tem a linha das despesas financeiras, né? Enquanto essas despesas financeiras estão altas, a empresa lucra menos. Então, isso é ruim para as empresas. Tá? Certo. Só que isso também é ruim para a pessoa física. Por quê? A pessoa física também toma empréstimo. Sim. Né? Então, quando a pessoa física precisa de um empréstimo, seja para despesas médicas, despesas com educação, reforma da sua casa, né? Quando você vai pegar ali o pessoal que gosta do Nubank ali, por exemplo... Cara, fica lá aparecendo, tem 30 mil aqui para você pegar. Exato, exatamente. Então, assim, esse crédito vai estar mais caro num momento como esse, que a taxa básica de juros do Brasil está a 15%. Então, isso prejudica tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Entendemos como economia a relação de mercado do todo da nossa sociedade, entre empresas e pessoas, né? Certo. Entre pessoas e pessoas, entre empresas e empresas. Então, quando você tem uma situação de estrangulamento da atividade econômica, ou seja, uma taxa alta, você diminui as transações ali entre pessoas, entre empresas, você tem o arrefecimento da atividade econômica. Começa a andar mais devagar, essas trocas, esses negócios. Exato. E isso está acontecendo agora na economia brasileira, né? A nossa economia começou a sentir um pouco. Por quê? Não sei se o nosso espectador vai lembrar, mas há um tempo atrás, né? Antes até do governo Temer, depois do governo Temer... 17 para 18 ali... Chegamos a Selic com 2%. Acelerada ali na Covid, para tentar dar um estímulo. Até um pouco antes da Covid, ali ficou um bom tempo a 6,5% no governo Bolsonaro. A ordem foi impeachment,
entrou o Temer. Isso. E aí acho que ele encabeçou ali duas coisas muito boas que foram o começo do papo de reforma trabalhista, mas de fato a aprovação da Previdência. Exatamente. E aí abriu espaço para a gente ter mais, uma taxa de juro mais baixa. Mais baixa, exatamente. Nessa época que você... Exato, porque o mercado, com uma inflação mais baixa, o Banco Central consegue estabelecer taxas de juros mais baixas. O que é a taxa de juros? O que é a taxa Selic? Ela nada mais é do que uma ferramenta de política monetária. Certo. Quando a inflação do nosso país está muito alta... Ou seja, todo mundo tomando dinheiro, todo mundo gastando dinheiro, todo mundo comprando as coisas, falando de linguagem simples aí, vai. Exato. Aí ele falou, opa, peraí, vou dar uma encarecida no dinheiro pra galera dar uma parada. Perfeitamente. É isso? É exatamente isso. Então, assim... O que acontece? O Brasil ainda mantém a taxa Selic a 15 porque nós estamos com o IPCA, que é medido pelo IBGE. IPCA é a taxa de inflação medida pelo IBGE, é a taxa de inflação oficial do Brasil. Certo. Então, como a gente não está dentro das bandas de metas de inflação, porque aqui nós temos, apesar de não cumprirmos, o Banco Central precisa manter essa taxa em 15% para tentar acomodar essa inflação. Vou manter o custo do aluguel, ou o custo do dinheiro alto, para menos gente tomar dinheiro, menos gente gastar dinheiro, e aí ver se cai, a galera vai parando de comprar e dar uma segurada na inflação. Perfeito. E trago mais um elemento para a mesa muito importante, que é o seguinte: não apenas as empresas e as pessoas que estão para tomar a dívida, como também as empresas e as pessoas que já tomaram dívidas. Porque você pode pegar uma dívida de naturezas diferentes. Se você pega uma dívida, é um pouco mais técnico isso aqui, mas mais pós-fixada, a sua dívida vai ficando cada vez mais difícil de pagar. É isso que está acontecendo com algumas empresas, seja empresas na Bolsa. O pessoal do agro está sofrendo muito com isso agora, porque tomou muita dívida para trás e agora as dívidas ficaram, vamos dizer, impagáveis. Até porque algumas commodities caíram, o preço de algumas commodities caíram. Dá para citar aqui algumas, Por exemplo, o açúcar está super baixo, o café voltou a cair de novo. Café voltou a cair, café tava luxo, né? Exato, o café tava bonito aí para os cafeicultores, né? Cara, no meio disso, assim, dei esse começo, né, jogando aí, porque assim, no meio a gente ouve falar de inflação, a gente ouve falar de taxa de juros, né, imóvel tá caro, tá barato, tem ano eleitoral, no meio disso tudo, cara, o que é um bom investimento? Como é que a pessoa se posiciona? Como é que está sendo aí na tua ponta investidora, né? Na minha, tô vendo algumas coisas acontecerem. Como é que é isso? Como é que ficam os investimentos no meio desse cenário que está um pouco tumultuado, né? Tinha um tempo que a gente não vivia isso, né? Sim. Stange, a sua pergunta, ela é simples, mas ela é muito rica. Certo. Eu vou tentar explorar isso. Claro. Eu vou tentar abordar isso de 3 maneiras distintas, tá? A primeira e a segunda delas são maneiras que a gente já está acostumado a ver, que é adotar um benchmark. O benchmark é um índice comparativo. Certo. Então, as pessoas, numa primeira instância, elas comparam com a inflação, ou com a poupança, vamos dizer assim, né? O meu investimento está superando a inflação? Porra. A inflação nos últimos 12 meses está dando 4,8. Se eu ganhei mais do que 4,8, eu estou investindo o meu dinheiro, né? Certo. Esse é o mais básico de todos e a gente precisa partir daí. Tem um segundo benchmark que utilizam até mais do que a inflação, que é o CDI. Hoje o CDI está anual próximo de 15%, não estou falando do acumulado, tá? Mas o CDI hoje próximo de 15%, porque a Selic está em 15%. Sim. O acumulado é um pouco menos do que isso. As pessoas também comparam em relação ao CDI. Então, se o seu investimento está pagando ali 15% em 12 meses ou mais, ele está sendo um bom investimento, tá? Em relação ao benchmark. Só que eu não concordo muito com isso. Então você não concorda nem com ser acima da inflação e acima do CDI. O que precisa ser? Assim, é o ponto 3 eu agora. acho que você pode superar os dois, dá para você perseguir os dois. Só que é o seguinte, você tem que tomar um cuidado, porque primeiro que esses indicadores eles oscilam, né? Perfeito. Na época da Covid, a inflação oficial, IPCA, estava em torno de 11% a 12% ao ano. CDI teve que correr atrás para poder conter a inflação. E ao contrário, também teve, né? Na época do Temer ali, CDI estava próximo de 2% e a inflação estava até mais alta. Então, assim, não é que eu não concordo, é porque eu acho que você tem que ser complementar, que é a terceira ideia que eu vou colocar na mesa. Que é o seguinte, um bom investimento é o investimento que leva o investidor ao objetivo dele e no tempo dele. Puta, legal. Né? Então depende. Depende. Legal. Depende.
Por quê? Por que isso depende? Porque é o seguinte, vou pegar 2 cenários aqui. Vai lá. Sujeito 1 tem 20 anos de idade, quer chegar aos seus 65 anos aposentado, ganhando 50 mil por mês. Né? Se ele vai trabalhar aí 45 anos, ele tem um tempo de acúmulo de capital muito maior do que uma pessoa que hoje já está com 50, 55 anos, Sim, correto? Correto. Uma pessoa de 55 anos vai ter que acumular por 10 anos. Então, assim, e as idades também, elas já diferenciam qual que é o perfil de risco que ambos podem tomar. Certo. Um tem muito tempo pela frente, o outro já andou bastante e não está podendo errar, vamos dizer. Então, assim, felizmente ou infelizmente, a pessoa que tem 20 anos, ela tem a oportunidade de começar a fazer o aporte na carteira dela mais cedo. E esse é o grande erro do brasileiro. Depois de 10 anos de mercado, eu comecei a perceber isso. As pessoas, elas ficam com uma vontade gigantesca de investir. Elas vão lá, colocam, sei lá, 500 mil, 300, 100 mil reais na carteira de investimento dela e ela acha que já está tudo feito. Agora eu sou investidor. E aí o que acontece? Ela passa os outros 12, 24, 36, 48 meses... Estou falando assim só para o andamento do tempo. Sem fazer aportes regulares, vivendo de forma indisciplinada em relação às finanças. Porque não adianta nada, Stange, você colocar 300 mil reais hoje numa conta, ok, isso vai render a juros compostos? Vai. Mas se você não fizer os aportes recorrentes, é muito provável que você não chegue no seu objetivo. Né? Porque assim... não quero aqui parecer elitista, o cara não quer viver com 5 mil reais por mês. Não, nem dá direito. Nem dá. Né? Eu sei que não é fácil até ter essa renda, mas não dá. É complicado, a depender do que quer, não dá. Né? Se o cara tiver um carro, então já era, né? Tipo, o custo fica bem mais alto. Então, assim, voltando para definir esse ponto 3. Visto que essa pessoa de 20 anos, ela ainda tem 45 anos, você não precisa apertar o pace do investimento dela. Dá para começar mais suave. Às vezes, sem superar o CDI, ele vai chegar no objetivo dele. Agora, superar a inflação, você tem que superar, cara. Porque... senão a inflação vai correr. Vai correr seu poder, você não está investindo. Poder de compra, o dinheiro. Exato. E muita gente faz a conta errada. Até postei essa semana no meu Instagram. Que é o seguinte. O cara fala assim, olha, eu vou chegar na minha aposentadoria com 5 milhões de reais... Eu boto 1% aqui por mês. Eu boto 1% aqui da... De onde vem esse 1% que todo mundo fica, né? 1%? Cara, é um folclore. Isso é ancoragem. Isso se chama ancoragem. Né? Mas, sabe, porque tudo é 1%. Então tem que dar pelo menos 1%. Há um tempo atrás, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, escreveu um livro que ele falava sobre os vieses comportamentais do investidor. O Rápido e Devagar? O Rápido e Devagar, sim. E ele ganhou o Prêmio Nobel. Sim. Tá? Então, assim, isso se chama ancoragem. A pessoa se ancora numa taxa de 1%, porque anterior ao Temer, a taxa de juros brasileira também foi maior. Sim. E a pessoa fica ancorada num número redondo, que é 1%. Ela não vai falar, quero ganhar 0,8% ao mês. Ela quer 1% ao mês. Também não vai falar 2%, porque nunca viu isso. Porque nunca viu. Assim, né? Até já teve em outros momentos. Inclusive na Argentina é mais de 2% ao mês. Enfim, é o seguinte. Então é uma ancoragem. A pessoa se ancora nisso. E hoje em dia você está pagando 1% ao mês. Mas em algum momento a taxa básica de juros não vai pagar mais 1% ao mês. Né? Ceteris paribus, se a gente não entrar numa crise muito pesada agora, que podemos falar um pouco sobre isso. Vamos falar tudo. É bem provável que a gente não chegue a 2% ao mês, né? E nem continue a 1% ao mês. Nem continue a 1%. Aí eu já vou falar um negócio que eu tô assim, né, há muito tempo querendo falar, estava esperando alguém do mercado de investimento para falar, que eu vou perguntar para você o seguinte: CDI é patrimônio, cara? CDI é patrimônio. Porque a galera coloca, tá ali a 1%, isso não vai durar para sempre, a gente vive em ciclos. Sim. E aí ele vai vivendo um padrão de vida, ou até aquela continha de, investe e com o dinheiro que render você paga um aluguel. Sim. Devagarzinho nós vamos permeando os imóveis, né? Só que quando essa taxa mudar, talvez ele não aguenta mais pagar o aluguel com aquilo que rende, nem viver o padrão que vive com aquilo que rende. Sim. Então, CDI é patrimônio? Muito, muito boa a sua pergunta. O que eu acho? E aí, colocando numa perspectiva de portfólio de investimento. Certo. É óbvio que em alguns anos, né, que você tem que olhar o seu investimento em relação a anos, Sim. né?
Cara, eu fui bem em janeiro, fui mal em fevereiro, fui mais ou menos em março. Isso daí para horizonte de investimento, 3 meses e nada é a mesma coisa. Né? Então, se você olhar num horizonte maior, você pode, obviamente, você vai oscilar o CDI. Né? Vai ter oscilação. Você vai ter anos que vai pagar um pouco mais, um pouco menos. E aí cabe da sua parte, né, como investidor, e da minha parte, por exemplo, como um assessor patrimonial, de ter um alinhamento constante com o meu cliente a respeito dos objetivos dele. Né? Então, assim... Legal esse papo. É legal, porque o que eu percebo, e deixo até isso como dica para o pessoal que está assistindo, não faça investimentos e esqueça da pessoa que te ajuda, né? Do seu assessor. Você tem que estar próximo do seu assessor. Eu, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre aprender a trabalhar. Sim. Né? Eu tenho um CRM, obviamente com os meus clientes que têm um patrimônio maior investido comigo, sob minha responsabilidade, eu faço mais contatos, né? Mas eu tenho um CRM que eu vou falar com todos os meus clientes. Independente se eles fugirem de mim ou não. Exato. Claro, dinheiro. Então, exato. Assim, não é questão... Obviamente, estou brincando aqui. Não é questão de fugir, é uma questão de conseguir o acesso à pessoa, porque o dia a dia é corrido, né? Às vezes é um empresário grande, né? Às vezes é um advogado de renome, enfim. Eu entendo isso, tá? Mas, assim, você não pode ficar longe do seu assessor, né? Você tem que estar sempre próximo do seu assessor. E, hoje em dia, com a evolução dos modelos de atendimento, que, no caso... nós estamos nessa vanguarda, graças a Deus, você tem um alinhamento de interesses muito grande com o seu cliente, né? Onde o seu assessor, por mais que ele queira indicar produtos de investimento para você que eventualmente gerariam um comissionamento, e aí você pressupõe o conflito de interesse, hoje em dia existem modelos que nem se o assessor quiser, ele consegue gerar comissionamento com a alocação do cliente. Qual é esse modelo? É o fee-based? É o fee-based, exatamente. Então, diferente de você ganhar comissão em cima do que você aloca o patrimônio, você ganha um fixo, seria? Você ganha um fixo do cliente, né? E aí isso pode oscilar. Na XP, por exemplo, oscila de 0,4% ao ano até 1% ao ano. Isso oscila de acordo com o patrimônio do cliente, obviamente. Né? Quanto maior o patrimônio, menor a alíquota cobrada. Então, assim, tem mais de 3 anos que eu trabalho nesse modelo. E eu dei uma grande virada de chave na minha carreira por conta disso, por conta do alinhamento para o cliente. Então, assim, o seu foco total passa a ser a vida da pessoa. Legal. Eu quero que o meu cliente ganhe dinheiro, esteja satisfeito, para que ele não deixe a minha base de atendimento. Até porque se ele ganhar mais, se ele crescer, eu também vou crescer. Então você coloca o cliente no centro, né? Exato. E aí até quebrando um pouquinho o que a gente está falando, porque você falou lá atrás do que depende dos objetivos e do perfil do cliente, para ver onde ele quer chegar, tudo mais. Com certeza não tem uma receita, então, de investimentos para todo mundo. E depois agora vem falando para mim dessa relação com o assessor, tudo mais. Cara, como é que você entrou no mercado financeiro, assim? Que a gente já começou com uma pergunta, mas como é que foi isso, cara? Que curso você fez? Que você é formado? Como é que veio o mercado financeiro? Olha, eu sou formado em administração e sou formado em engenharia civil também. Eu vim do mercado imobiliário. Bom de conta, né, você? Né? Cálculo, né? Sim. Não, pelo menos cálculo agora ali. Tem que ser. Tem que ser. Mas enfim, Stanger. Cara, eu me formei nessas 2 faculdades para trabalhar numa construtora, inclusive. É mesmo? Até contei isso no meu ILA-X, lá do Líderes do Amanhã, do Instituto Líderes. Enfim, um dado momento eu saí dessa área, né? Através de uma empresa familiar, eu saí dessa empresa. Eu comecei a montar o meu próprio negócio na área de varejo e eu vi que aquela situação do varejo não daria certo e comecei a estudar o mercado financeiro. Na verdade, desde muito menino, eu gosto dessa leitura do mercado financeiro, bolsa, ações. Maneiro. E eu comecei a fazer as minhas próprias negociações, cometendo erros de beginner mesmo, Queimou o dinheiro lá na roleta dos investimentos? Queimei esse dinheiro. Achou que o dinheiro era aposta? Exato. E ficava torcendo para subir? É engraçado, exato. E é engraçado porque eu consigo visualizar as pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. E tem muito, cara, disso? Tem muito. Hoje em dia é um pouco menos na minha base. Mas eu já testemunhei aí, acho que 3 ou 4 clientes quebrando com mais de R$1 milhão. Isso. Né? E assim... foram avisados, né? Eu falei, olha, não vai por esse caminho, vai dar errado. Avisei diversas vezes, né? Mas
enfim, né? Eu acho que cada um vai fazendo, né? São instrumentos que são utilizados por grandes gestoras em São Paulo, mas que a pessoa física aqui, ela quer pegar esse carro de Fórmula 1 e acelerar diretamente na parede, acaba se estrepando, né? E aí você fazia os seus, e aí... Fazia o meu, e aí comecei a me interessar muito por esse mercado. Liguei para um grande colega nosso aqui, ele imediatamente já conhecia a minha pessoa, falou, cara, vem trabalhar comigo. Fui, trabalhei lá até na Apex, tá? Na Apex Partners. Com o Fernando Sinelli, né? Me chamou lá. Fernando Sinelli. Fernando Sinelli, o Ferê. Ele, cara, quem ainda não passou por perto ali, não sabe o que é ter um cara daquele por perto. É muito bom. Já recebi muitos bons conselhos do Fernando Sinelli. Fica aqui saudação para ele. Cara muito visionário e competente no que faz. Cara, e aí eu... né, passei ali pela Apex, foi uma grande escola para mim. Depois de um certo tempo, com a mudança da bandeira da Apex para o BTG, eu continuei via XP, numa outra empresa aqui de Vitória. Fiquei por 3 anos como sócio nessa empresa. E depois de 3 anos, eu migrei para essa empresa paulista, que é a Criteria Financial. Então hoje você tem você é o que? É sócio? Você que trouxe a Criteria para o Espírito Santo? Na verdade, não. Foi um dos meus sócios, que é o Vitor Radael. Eu o conheci, né? Uma pessoa assim, muito boa, valores bem ajustados, a gente pensa muito parecido. É super competente também. E ele... Cara, quando ele me apresentou, a Criteria era super pequena aqui, tinha uma custódia baixa. E aí ele me levou em São Paulo para eu conhecer a Criteria... que ficava na Cardoso de Mello, ali na Vila Olímpia, né? Cheguei lá, vi as lideranças de todas as áreas com brilho nos olhos, com vontade de fazer acontecer. Eu falei, cara, acho que eu encontrei o meu lugar, né? Não desmerecendo as outras casas aqui do Espírito Santo, porque são boas pessoas, gosto de todos eles. E aí, entrei para a Criteria. Trouxe, na verdade, a minha entrada ela fortaleceu a bandeira da Criteria aqui no estado. Perfeito. Também depois veio um outro sócio meu, que era dessa outra empresa, e hoje nós estamos com uma custódia um pouco mais de 500 milhões em Vitória, né? A Criteria a Criteria como um todo tem 12 bi de reais. Caramba, relevante. Só na nossa parte de assessoria de investimentos. Certo. Então, dentro da empresa, a gente tem um MFO, né, que é um Multifamily Office, que já estamos aí com quase 800 milhões sob gestão. Né? É um MFO novo, inclusive. Temos uma área private também da Criteria, né? A XP tem a private dela, mas nós temos uma área private da Criteria também. E diversas outras iniciativas, inclusive na área de tecnologia. Bem legal. O que faz um assessor de investimentos? Stanja, vamos lá. Um assessor de investimentos, eu vou te falar o que ele faz e o que ele deveria fazer. Pô, legal. Tá? O que um assessor de investimentos fez até então? Ele fez muita gestão de portfólio. Né? Ele conhece uma pessoa, como se você fosse meu cliente. Eu ia perguntar para você quais são seus objetivos na sua vida, qual que é o seu perfil, se você é moderado, se você é conservador ou agressivo. Risco, não. Exato. Né? Quanto que você tem de capital. Quer se aposentar, quer morar na Bahia. Exato, quem dera. Enfim, né? E ele vai imputar esses dados com você, e ele vai preparar uma carteira de investimentos e vai fazer esse investimento e te dar o acompanhamento desse investimento. Certo. Tá? E antigamente era muito pautado em produto. Ainda tem muita empresa que é pautada em produto, tá? Que fica boletando, girando ali o patrimônio do cliente. O que deveria fazer um assessor de investimentos? Um assessor de investimentos, ele deveria fazer um processo completo de financial planning com o seu cliente. O que é isso? O que é esse modelo? Você faz uma análise profunda da vida financeira, da vida empresarial, da vida casamento. Você passa um raio-x no cara. Você passa um raio-x no cara. Se ele tem filhos, se ele... Cara, qual que é o regime se de tem casamento. filho, vai gastar tanto, até a faculdade vai carregar esse menino. Exato. Se você tem tanto de patrimônio, pô, é isso, assim, vai vendo tudo. Exato. E aí você, inclusive, adentra... É isso mesmo. Você adentra ali nas receitas, nas despesas, né? Depois que o seu relacionamento está estabelecido de confiança, você adentra de uma forma bem micro e você ajuda ele não só nessa parte do investimento, você vai começar a falar também na parte sucessória, né? Então você pode utilizar aí de previdência privada, seguros de vida para trabalhar a sucessão também. Por que não outras estruturas tributárias, como por exemplo a holding, né? A gente também fala dessa questão da tributação. Estamos com uma advogada nova no nosso grupo agora só para fazer isso, né? Legal. Bem de mercado, bem especializada.
Então, assim, o assessor de investimentos de verdade, ele mergulha na vida do cliente, tá? Cara, isso dá trabalho. Muito, dá bastante trabalho. Dá tanto trabalho que eu, por exemplo, eu tenho hoje... eu tenho em torno de uns 130 clientes que têm mais de 300 mil reais aplicados comigo. Não. Eu estou diminuindo agora de 130 clientes para 80 clientes, justamente para melhorar o meu atendimento, para fazer mais reuniões, para estar presente. Né? Eu já tenho hoje, por exemplo, uma pessoa que só me assessora, um secretário meu que nós estamos aqui, se eu abrir o WhatsApp, ele está falando com clientes meus, né, na parte operacional. Obviamente que a alocação é comigo, eu tenho mais experiência, né? Estou há 10 anos no mercado. Uhum. E nessa parte de formação que você falou e de ir passando de empresa a empresa, no meio do caminho, eu tirei a certificação do CFP, que é o Certified Financial Planning. E aí, o que te diferencia, então? Exato. O CFP, ele tem um domínio de todo esse processo de Financial Planning. Né? A prova que nós fazemos é sobre... Isso. É sobre isso, é sobre as estruturas tributárias, as estruturas de sucessão. Quase um concurso, então, você faz. É bem difícil a prova, assim, né? Uhum. Não é muito fácil, não. Enfim. E aí, você agora, com essa certificação, o que te coloca, não sei se à frente, acima, de um assessor normal, vamos chamar? Stanger, eu não diria que a certificação... Eu não acredito isso para nenhum trabalho, na verdade. Eu não acho que uma pessoa formada em Harvard ela vai te entregar um serviço melhor que talvez uma pessoa formada aqui... talvez eu tenha apelado, né? A pessoa que forma em Harvard é porque ela tem uma mentalidade muito, muito engrandecida e certamente ela é bem provável que ela vai transformar isso para o comportamento dela. Né? Mas assim, o que eu acredito é na cesta de produtos que você consegue... na cesta de serviços que você consegue entregar para o seu cliente. Certo. Então, assim, por que eu tenho muita autoconfiança no que a gente faz? Por que eu tenho uma autoconfiança? A primeira delas é a certeza genuína de que eu não tenho conflito de interesses com o que eu estou lidando, com o meu cliente. Certo. Então, a minha vontade última é que o meu cliente saia satisfeito, saia com uma boa rentabilidade. Então, essa é o que me dá mais energia para trabalhar, né? E isso por si só é um diferencial. Pode parecer que não, mas é. Né? Ainda mais nesse mercado maluco que vivemos. O segundo grande diferencial que eu vejo é que eu tento ter uma presença muito grande na vida dos meus clientes, né? Então, eu estou sempre chamando para reuniões, eu estou sempre alertando via WhatsApp, eu tenho um grupo de investimentos com cada cliente desse meu, que eu dou, como ele é atendido por 2 assessores, o Thiago e o Guilherme, que é meu braço direito. O Guilherme está atendendo meus clientes agora, né? Então, eu consigo dar uma atenção plena e imediata para o meu cliente. E um terceiro ponto é que eu trago para a mesa também algumas catequeses. Né? Isso é interessante falar. É a tal da cultura, então. A sua cultura. É a tal da minha cultura e também eu quero que o meu cliente entenda de mercado. Pô. Né? Eu não quero que... É legal ele confiar em mim, assim, sou extremamente grato ao que é mais importante da vida, que é a confiança que se deposita em alguém. Mas eu quero que ele entenda o que ele está fazendo. Saiba o que está acontecendo. Né? Só toma o dinheiro e bota para render para mim. Por que está ganhando isso daí, né? Stanger, eu acho que eu sentei com mais de 90 pessoas para falar individualmente com cada uma sobre a tese do Bitcoin, por exemplo. Assim, pode parecer algo diferente, mas quando a pessoa se debruça sobre a tese, ela fala, cara, algum sentido isso faz. Né? E graças a Deus isso deu certo. Né? Há mais de um ano atrás eu já tinha feito as alocações e as carteiras agora estão andando muito bem por conta dessa tese e outras. Então, assim... sem medo de errar, não é XP melhor que BTG, BTG melhor do que XP. São pessoas. São pessoas. É quem está por trás e o que ela está fazendo por você. Cara, muito legal isso. Assim, a gente teve o chamado Financial Deepening, que foi o interesse, vamos chamar assim, da população, da moçada em investimentos. Acho que principalmente quando a gente viveu o que não vivia há tempos. Por 2020, por aí, foi quando a taxa de juros foi a 2%, então, e agora, o que a gente faz? O dinheiro já não é tão bem remunerado, né? Porque todo mundo fala que o Brasil é o país do rentismo, porque hoje, a 15%, se você deixar 1 milhão parado, você ganha 150 mil reais. Rapaz, é isso? É quase isso. É quase isso. Né? Ou seja, para você topar
empreender ou investir em alguma coisa, você precisa ter a chance ou a probabilidade de ter um resultado melhor do que se estivesse fazendo nada. Então, quando essa remuneração foi lá embaixo, a galera falou, pô, e agora faço o quê? Aí todo mundo começou a investir, olha aqui, não sei o que e tal. No meio disso, a gente tá aí hoje com esse papo em alta, que são as bets, o jogo do tigrinho, né? Eu brinco que o brasileiro amarra a caneta BIC para ninguém roubar, mas ele investe em pirâmide, né? Tenta arranjar uma pirâmide no comecinho e tal. Cara, como é que é lidar com esse, não vou falar brasileiro médio, mas como é que ele dá com isso, com todas essas coisas, né? Como é que você faz uma conscientização, você apaga um incêndio, você já viu o cliente seu sacar para tentar ir para uma via alternativa, como é que é isso? Que hoje todo mundo fala, não sei o que, investir, né? Como é que é isso, cara? Vou compartimentar aqui a resposta, claro, né? Fica à vontade. Primeiro, para o que eu acredito para as próximas gerações. Eu acho que a gente está vivendo um grande risco, né, para as próximas gerações em relação à geração Z, que é o fato das pessoas estarem se envolvendo com o seu intelecto de forma muito instantânea e automática, né? Que é o tal do Nação Dopamina, né? O livro que eu acho que você já leu. Sim, já li, pô. A galera só vive ali com estímulo. Com estímulo de bet, que é algo emocionante, né? Ganha muito, aí tem a chance de ganhar mais. Exato. Então, assim, eu acho que isso vai desenvolver seres humanos menos espertos, né? No bom sentido da palavra, menos inteligentes, menos criativos. Enfim, eu vou te dizer que eu falei da geração Z, agora eu vou falar um pouco mais dos baby boomers para frente. Eu não vejo isso muito acontecer dos baby boomers para frente, Baby boomers, a gente tá falando da galera que tá com quanto hoje? Pessoal que tá com 35 mais. Tá. Não, perdão, baby boomers é mais do que isso. É mais um pouco, né? São os millennials, no caso, né? Nós somos millennials, eu e você. Os baby boomers entregar a idade. Por volta dos 50 anos, né? Então, assim... Pô, eu e você por volta dos 50? Não, os baby. Não, sim, os baby. Então uma geraçãozinha na frente ali da gente. Exato. É um tio mais velho ali nosso. Exato, exatamente. Tá. Assim, essa geração, eu não vejo que tá tão presa com bet. Pode até ser que eu esteja errado, né? Mas eu não percebo esse padrão no meu cliente. A gente não fala sobre bet, sobre tigrinho. A gente está falando ali sobre os ativos homologados via corretor e por aí vai. Agora, os millennials, né, que são da nossa parte, esses aí já se relacionaram um pouco mais com a parte dopaminérgica da coisa. Não tem paciência, não quer esperar? Como é que... Um pouco disso, mas também um pouco de tentar fazer os trades, né? Que é o que a gente estava falando. Porque assim... O tal do day trade. Exato. O day trade, ele é o tigrinho do mercado financeiro. Tenta acertar a boa. Exato. Você comprar um mini dólar, um mini índice alavancado para você ganhar alguns milhares de reais, dezenas de milhares, às vezes até centenas. No mesmo dia, isso é altamente dopaminérgico. Então, esse pessoal eu vi sofrer um pouco mais, né? Eu vi pessoas já alavancar mini índice, mini dólar, opções, né? Até numa época recente, da época de Cogna, de Via Varejo, né? Eu vi muita gente se ferrar por causa desses calls, cara. Teve um cliente que eu consegui livrar. Eu falei, olha, não faz essa alocação toda em lojas americanas, por exemplo, porque é um risco muito excessivo. Não deu outra, lojas americanas quebrou, né? Deu aquele problema todo. E ele conseguiu livrar aí um bom capital. Mas, assim, Stanja, para os clientes que eu atendo hoje em dia, que são mais clientes alta renda, que é o cliente private... passa mais longe isso, porque é um cara passa mais... um pouco mais longe. É um cara mais centrado. Capacitado também, é um cara capacitado, não é ignorante, né? Tem uma forma de criticar a sua própria vida, de tomar decisões e modular o seu comportamento. Então, eu acho que passa um pouco mais em paralelo, tá? Legal. Cara, assim, uma coisa que acontece, que eu ouço muito, é uma guerra, um nós contra eles, né? Nós do mercado imobiliário versus o mercado financeiro. Tem uma frase icônica que eu vi durante a época do Covid, que eu fiquei muito chateado, assim, e até uma das coisas que me fez querer botar para fora conteúdo, falar, né, trazer reflexão, que na época do Covid, o
o mundo olhou para aquilo, não sabia o que ia acontecer, as empresas ali fechou bolsa, perdeu o valor momentâneo, a tela ficou toda vermelha, né? Sim. E aí alguns colegas falavam assim, tijolo não pega vírus. Aí eu olhei aquilo e falei, não, cara, não faz isso não e tal. Cara, a gente está em pontas contrárias ou a gente está em pontas complementares? O que você acha? E aí até entrando um pouco mais na parte imobiliária, o que você acha disso? Assim, a gente tá junto, o mercado imobiliário e o mercado financeiro, ou se o cara bota no financeiro, não está botando no imobiliário? O que você pensa? Vou te dar uma resposta... Vai lá, pô. De uma pessoa que já tem mais de 10 anos de mercado, que talvez há 5 anos atrás eu não daria. É mesmo? O Thiago de hoje, eu não estou nem um pouco preocupado para onde o meu cliente vai movimentar o dinheiro dele. Pode parecer uma contradição, mas é importante que eu já internalizei isso, tá, Stange? Porque em algum momento ele vai precisar do dinheiro dele para comprar um imóvel, e eu tenho que ter hombridade suficiente para assessorá-lo até o último momento que ele botar o dinheiro dele na mão. Eu não sou um assessor que trabalha só quando as coisas estão boas, né? Só quando ele traz dinheiro. Isso não é um assessor. Até porque você falou há pouco que, eu preciso entender o perfil, etc e tal. E o imóvel vai fazer parte, às vezes. Ou que ele vendeu e recebeu e vai te entregar. Perfeito. Ou que tá comprando com o Stange, tomara, e aí vai precisar sacar, né? A gente até já passou uma dessas. Sim, exato. A pessoa que ela é curto prazista demais, eu até digo pro espectador, cara, troca de assessor, porque... Falo assim, sem medo de errar, porque se essa pessoa só vê os interesses dela, quiçá com o seu capital, né? Ela faz de tudo para você não tirar ali o dinheiro da conta, né? Isso está mais para um comportamento de um gerente júnior. Contra, né? Um gerente júnior, né? Porque a minha visão de longo prazo hoje é assessorar o meu cliente alta renda private para o resto da vida dele. Se ele tira R$1 milhão da conta hoje, tudo bem, vai 1 milhão, volta 1 milhão, daqui a pouco vem mais. Atendi a pessoa bem, né? Exerci os meus valores, né? Então, a gente, né, estuporando aqui para a parte dos valores, isso conversa com o que eu acredito para as finanças dele e conversa com os meus valores. Então, no fim do dia, para mim, a conta fecha. Tá. Não, mas você respondeu, mas deu uma fugida ali. Eu acho que nós somos complementares porque através do mercado financeiro que a gente tem crédito e hoje mais ainda, né? A gente está vendo muitas linhas de crédito privado saindo ali de Banco do Brasil, Caixa Econômica e realmente tendo instrumentos e veículos financeiros para captar dinheiro de pessoas ou até de gestoras, etc., para construir. Então, na verdade, eu acho que a gente é complementar. Agora, então, vou fazer outra, né? Você acha o investimento em imóveis bom? Boa. O que você fala? Porque o cliente... Eu aproveito essa e respondo a primeira. Porque o cliente vai virar para você e vai falar assim, eu gosto de tijolo, gosto de ver, eu queria fazer um investimento em imóveis. Ele vai perguntar para você. Eu separei um dado aqui para mostrar para você justamente nessa pergunta que nós nem alinhamos antes, né? Lógico, tudo bem. Aqui é tudo... que é o seguinte, olha só, Stange. O IPCA brasileiro nos últimos 10 anos pagou 70%. IPCA. Estou falando de GPM. O que quer dizer isso? Quer dizer que a inflação... Fala pra galera. A inflação oficial do Brasil, na cesta de consumo ali do brasileiro médio, subiu 70% nos últimos... Subiu. Ficou mais caro em 70%. Né? Puxado. O CDI em 10 anos rentabilizou na média de 142%. O Ibovespa, que é o índice de ações, em 10 anos rentabilizou 80%. E o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que conversa muito com o seu mercado, subiu 160% nos últimos 10 anos. Tá? Agora eu vou trazer você para a resposta. Forte, que é o seguinte, como que nós estamos falando hoje, por exemplo, da Praça de Vitória. Eu tenho certeza aí que, cara, se não foi todos, teve muito imóvel rentabilizando mais do que 100% em 10 anos. Teve. Talvez até 200%. Teve. Né? Teve. Talvez até 200%. Então, assim, você falar que é um ou outro, né? Os números são parecidos, né? Não estou falando que bolsa é ruim porque rendeu só 80%. Até porque eu não trabalho com bolsa, eu não fico comprando BOVA 11 no índice passivo para o meu cliente. Eu vou fazer uma gestão ativa. Então, assim, eu acredito no imóvel. Né? Não vejo problema algum quando o meu cliente quer comprar. É óbvio que é uma bandeira muito legal que você levanta, que é
localização, qualidade, né, padrão construtivo. Esse é meu seguidor. Quem é a construtora que está fazendo. Exato. Né? Porque, cara, tem construtora aqui em Vitória que sai a placa e já está tudo vendido. Exato. Né? Então, tem segurança, tem performance, tem entrega de resultado. Se comprar na planta, obviamente, o prêmio de risco é maior, né? Porque você tem todo o tempo de obra, tem tudo que pode acontecer durante o tempo de obra. Então, assim, acredito sim na rentabilidade dos imóveis aqui em Vitória. Aquela velha história de que Vitória está se tornando um hub logístico, né? As indústrias estão permeando aqui as margens de Vitória. Você pega os Civites da vida, o contorno, né? E tal. A gente sabe que vai sair um contorno ali em Santa Teresa, tem a duplicação da 262. Aracruz agora, Parque Log e tal. Você vai começando a avaliar, você fala, pô, não tem como isso aqui. Porto Central, né? Ali, Porto de Metame saindo. Né? Realmente, Espírito Santo... É maneiro, né? Quando a gente começa a falar, por aí vai, quando a gente começa a falar, a gente vê o potencial, assim, potencial não, o poder, porque já está tudo rolando. O IDH alto, qualidade de vida muito boa, gente muito capacitada, cidade mais conectada, o índice de matrícula de X lá, criança, todo mundo na escola. Qualidade de vida que não se compara, né? Inclusive, nem sei o que eu vou fazer em São Paulo, né? Mas tudo bem. Tem que ter outro podcast. Exato. Então, assim... Essa soma de fatores, ela gera intrinsecamente uma demanda muito grande por imóveis de qualidade, né? Em boas localizações, imóveis com bom padrão construtivo. Então, assim, vai faltar imóvel? Imóvel de qualidade vai. Talvez e acho que também um profissional da corretagem, como é o seu caso há muito tempo, eu acho que vai faltar mais ainda, né? Porque, assim... A corretagem ela é um serviço, assim como a assessoria de investimentos, carente de bons profissionais. Eu falo isso tranquilo, sem medo de errar. Eu vejo que você, né? Você sabe disso, né? E sim. Já te falo isso há muito tempo, off-topic, inclusive fora das câmeras. Então, assim, eu acho que o bom imóvel ele vai faltar, sem sombra de dúvida. Vou fazer uma construção, Minha Casa Minha Vida, no interior da Serra. Talvez você assim... A construtora para investimento, você diz? Para investimento, A construtora talvez pode até flopar ali flopar não, perdão. Ela pode até desovar ali todos no lançamento. Mas uma coisa vai ter liquidez depois? Exato. Se tiver liquidez, vai ser a quanto? Exato. É o que eu falo. Negócio para fazer... Às vezes eu falo assim... O que eu tenho, né, nesses mais de 16 anos aí de mercado... tentado falar muito sobre né, a gente está falando um monte de gíria em inglês aqui, mas é o flight to quality, que todo mundo fala, que é o em busca da qualidade. Porque negócio por negócio, vou comprar um terreno, construir em cima, vou ganhar na raiz, não sei o que, cara, né? Qual o custo de oportunidade disso? O que você poderia estar fazendo, não só com dinheiro, com seu tempo, energia e tal, né? Às vezes você entrega essa grana para a construtora. Eu sempre falo assim, se você vier pagando forte um imóvel que você comprou na planta, olhando quem é, localização, etc., você vai virar sócio, porque você vai entregar o dinheiro e falar, constrói aí para mim. Isso. Se você vier, e a gente já viveu momentos assim, pagando o mínimo ali do fluxo de pagamento, o construtor vai ter que buscar dinheiro com o Thiago, no banco, na XP, no BTG, na Caixa, etc. E você vai pagar uma correção porque o cara está tomando dinheiro no seu nome para construir a tua unidade, né? Então, eu acho que casa muito com o que você está falando de qual é o perfil das pessoas, assim. Porque você falou de bons profissionais também, tá muito difícil saber quem está falando a verdade, quais dados são os certos e para onde que eu vou. Porque muitas vezes de um lado tá eu falando, né, eu assim, o corretor, né, compra que dobra, aí do outro lado o cara tá falando, tá doido, bota aqui no CDI que você paga um aluguel disso aí. Então, eu ouço muito dessas teorias, teses, cara, assim, isso às vezes me agoniza muito e eu tento mostrar exemplos reais. E aí diria assim, para você então, já que você não se opõe, você acompanha seu cliente, o que é um bom investimento afinal? Seja ele o que for, assim, como é que você olha e fala, pô, isso aqui é legal aquilo que vai valorizar, aquilo que vai render, aquilo que vai explodir, o que você acha aí? Legal. Stanja, o ser humano é uma caixa de surpresa, né? Porque eu já atendi clientes, olha essa, hein?
que a conta do cliente ela tá rendendo, tá subindo o ponteiro ali acima do CDI, né? Tá tudo bem. Só que não é isso que ele quer. Sabe o que ele quer? Ele quer uma renda passiva. Ele quer... Deixar o dinheiro parado. Deixar o dinheiro parado, ok, mas que esteja pingando na conta dele todos os meses. O famoso viver de renda. O famoso viver de renda. Então, assim, reafirmo para você, o bom investimento é aquele que leva a pessoa que está fazendo o investimento ao objetivo dela no tempo que ela quer, né? Mas na tua concepção, para você, seja até para os seus, o que você quer? Você quer renda? Na minha concepção, assim, se você considerar que eu sou um cara mais arrojado, e sou, em relação aos investimentos, para mim um bom investimento é aquele que me leva acima da média de mercado, né? Qual é o benchmark da média de mercado? Exato. O que você olha? Porque você investe. Invisto. Assim, o que eu olho para mim hoje, obviamente, hoje é mais CDI, né? Porque o CDI está acima do IPCA, mas eu te digo que se eu, assim, no meu perfil, se eu ganhar só o CDI, eu vou ficar insatisfeito dentro daquele ano. Né? Eu vou querer mais do que esse CDI. Então, assim, nessa questão imobiliária, eu acho que um bom investimento para o cliente, porque assim, você tem que colocar outras coisas na mesa também. Porque é o seguinte, cara, tive um bom retorno aqui com esse imóvel, mas foi uma dor de cabeça danada com a construtora, cara, atrasou pra caramba. Valeu, né? Exato. Porque assim, a pessoa que tem capital hoje em dia, ela já pensa assim, tá? Claro. Ela pensa e é o que eu tento falar. Eu falo, não, eu vou comprar um negócio lá que um dia tal. Eu falo, pô, paga aqui uma taxa, vamos dizer, para comprar de uma construtora que faz isso da vida. Exato. Oferece 120% do CDI para uma pessoa alta renda, mal atendida, e 110% para o alta renda, que vai ser bem atendida, vai ser mimada ali, né? Exato. Cara, o 110 vai levar, não tenha sombra de dúvida. Sim. Então, assim, no mercado imobiliário, é difícil você competir com uma Selic de 15%. Difícil. Né? É bem difícil, assim. Não sei, assim, eu sei que você é uma pessoa bem atuante, né? Faz suas boas vendas e seus aluguéis. Mas isso talvez esteja travando algumas pessoas. Mas a pessoa que é patrimonialista, que gosta de imóvel, às vezes ela já está convertida, ela quer mais imóvel, ela não quer nem saber. É o que eu sinto, tá? Não, claro, estamos aqui para isso. Tem gente que tem um perfil de mais investimentos líquidos, que é o que eu faço, e tem gente que tem um perfil de mais imóveis, que é o que você assessora. O imóvel tem um negócio que assim, né? O cara fala, se tudo der errado, eu moro lá dentro. Exato. O imóvel tá ali, né? E aí eu achei legal o que você falou agora e queria voltar nisso, que algumas pessoas querem a renda passiva. Não são todos os investimentos do mercado financeiro que pingam todo mês. Não são. Certo? Então, para o cara que gosta, vamos falar assim, gosta do imóvel, mas muitas vezes ele não quer ficar esperando ficar pronto ou assim, quer arrojar, quer entrar menor, né? Porque o cara não tem às vezes 500 mil para entrar no imóvel, se ele chegar agora para dar metade financiar, financiamento está puxado, às vezes o financiamento, a parcela não vai conseguir ser coberta pelo aluguel, se for o caso de comprar para investir, vamos chamar assim. Que produtos ele tem hoje no mercado financeiro que atendem ele com a renda passiva e também podem lembrar ou são lastreados em imóvel? O cara gosta de imóvel, mas não quer o tijolo. Muito bom. Vamos pro seu lado hoje. Não, tá ótimo. Assim, Mas é pra galera entender que dá, né? Também, lógico, né? E você tem que ensinar mesmo a sua audiência aí sobre toda a parte imobiliária. Bom, explicando de forma técnica a primeira parte, você tem alguns ativos que são lastreados em imóveis. Os principais, né? Fundos imobiliários, CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e as LCIs, que são as letras de créditos imobiliárias. Olha que legal isso. Todos esses três imóveis são ativos que a gente chama de incentivados. Por quê? Porque eles têm imposto de renda zero. Certo. Né? Explicarei melhor. Quando você investe numa CRI, a rentabilidade que você contrata ela é isenta. Quando você investe numa LCI, a rentabilidade que você contrata ela é zero. E quando você investe num fundo imobiliário, o dividendo mensal ou trimestral ali que ele paga também é isento. Quando você vende o fundo imobiliário com ganho de capital, aí você paga 20% de imposto de renda através de uma DARF, né, no último dia do mês subsequente. Então, para a galera entender, dentro do fundo imobiliário, a gente vai ter imóveis de tijolo. Isso. E aí nos outros... Conta aí. Muito bom. Às vezes pode ser um fundo imobiliário de papéis também, tá? Mas enfim, eu vou melhorar essa explicação para ela ficar mais didática.
Inclusive, fazendo um gancho aqui, ontem à noite, né, foi derrubada aquela medida provisória 1303 do governo. Perfeito, a gente está gravando dia 9 de outubro, só para deixar foi aqui. Dia 8, então foi dia 8. Exato. Derrubou o taxa tudo. Derrubou o taxa tudo, que inclusive ia colocar uma alíquota de 18% sobre fundo imobiliário. Olha só, hein? E também sobre LCIs e LCAs. E aí a gente poderia ter uma corrida de dinheiro até institucional para o nosso tijolo aqui imóvel. Exato, né? Tanto de empresas quanto de investidores, pessoas físicas. Exato. Então, assim, o que acontece? Respondendo sua pergunta também, na parte do fundo imobiliário, hoje muita gente trabalha com fundo imobiliário para rentabilidade passiva e mensal ou trimestral. E isenta, né? Até então. O governo quase... Tá de olho. De 250 a 190, o placar mais ou menos ali, né? Apertado. O governo fez um bom trabalho ali, mas quase assim, foi, mas mostrou que não tá com a galera do lado, né? Exato. Então, assim, um fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário? Ele é um condomínio de pessoas, né? Você pode ir na bolsa ali comprar uma cota, e o que o seu dinheiro está investindo? Você está comprando uma cota de um ativo. Pode ser um ativo logístico, né? Pode ser um galpão logístico. Que é muito famoso, os galpões. Que é bem famoso. Aqui em Vitória começaram a fazer alguns. Você tem ativos de lajes corporativas. Os famosos escritórios. Os escritórios. Você tem agora a galera em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você tem a galera do multifamily, que são os... para renda, né? Prédios para renda, que é muito famoso nos Estados Unidos e o Brasil está começando a olhar. Exato. Você tem os fund of funds, que tem vários dentro do mesmo fundo, que dentro desse fundo você vai ter fundos de escritórios, fundos logísticos. Esse negócio de fundo imobiliário, eu vi um que era de cemitério, cara. Achei muito maneiro essa tese. Eu conheço operadores de cemitério aqui em Vitória, conheço. Gerenciam diversos cemitérios. Um abraço pro Leléo, inclusive. O seguinte, então assim, esse fundo imobiliário você está colocando dinheiro numa cota. Certo. Né? Que está comprando um pedaço de algum ativo imobiliário. Está comprando um pedaço. Beleza. Então você tem direito... Existe, claro. Tá. Você está comprando um direito de recebimento de um dividendo mensal ou trimestral ali daquele ativo. Certo. E esse dividendo ele vem livre de imposto de renda. Perfeito. Tá? Aí a gente tem lá os CRIs e os LCIs. Só que é o seguinte, você jogou do meu lado, eu vou jogar um dado para o seu lado agora, tá? Já é o segundo, porque a valorização já está indo bem. Nos últimos 5 anos, Stange, eu anotei aqui, fiz questão. Nos últimos 5 anos, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele não valorizou nem 30%. É claro que você tem que imputar aí também os dividendos recebidos ao longo do tempo, tá? Nos últimos 5 anos, teve imóvel dobrando de valor aqui em Vitória. Perfeito. Tem certeza disso. Perfeito. Né? Então, assim, é por isso que eu gosto de falar que não é nenhum nem outro. Pode ser um pouco dos dois, né? Agora, se você for comparar o aluguel de um imóvel cru aqui em Vitória, ele vai te pagar uma alíquota de quê? De 0,3% ao mês? 0,35% no máximo. Se foi muito bem comprado, alguns dão o tal do 0,5%. Exato, mas tem que comprar realmente muito bem. Um fundo imobiliário hoje, né, eu vou pegar na média ali, está pagando 1,2%, 1,1% ao mês, né? Então, para uma renda mais imediata, o fundo imobiliário ele vai acabar te dando uma renda passiva maior, mas também você tem essa barreira da intermediação, porque você não está dentro do imóvel, você vai ter que comprar um fundo imobiliário de um parque logístico que fica lá em São Paulo, que você nunca viu. Né? Agora, cara, vou fazer uma pergunta, porque também tem uma coisa, bicho, que é assim... vou vender um imóvel, tem que vender ele inteiro, lógico, não dá para vender um quarto e deixar a sala, e aí demora, tal, tudo mais. No preço certo não demora assim não. Tem imóveis vendidos em Vitória em 3 dias úteis, em específico Praia do Canto, que para mim é um dos mercados mais justos, que se o preço está certo, as pessoas identificam isso, o mercado que todo mundo quer, é pequeno e tal. E aí, quando a gente fala de fundos imobiliários, o pessoal fala, tá vendo? Você não precisa comprar o galpão inteiro para ser dono, tudo mais, e qualquer coisa você vende. Cara, dá para sair de fundo imobiliário com essa facilidade que algumas pessoas falam? Boa pergunta, tá? Existem alguns fundos que eles são fundos que têm um capacity maior, né? São fundos que têm um patrimônio alocado muito maior. Então, fundos de bilhões de reais. Certo. Então, esses fundos, vou dar um exemplo. O HGLG11, né, na Bolsa Brasileira. Você consegue... Não, mas que é o quê? Para a galera entender. O que tem dentro dele? Tem alguns parques logísticos dentro do HGLG.
que é super grande, né? Então, nesse caso, você vai ter a liquidez. Vai ter alguém querendo comprar se eu quiser sair e vender. Vai ter alguém querendo comprar. Então eu consigo vender um pedaço. Vai. Você compra e vende muito Beleza. rápido. Né? Então tem que ter muito movimento e liquidez do fundo para dizer que na hora que você levanta a mão e fala quero ir embora, quero sair, alguém fala passa para cá que eu compro. Perfeitamente. Tá, é mas não são isso. todos. Não são todos. Isso é um ponto de grande atenção. Demais, né? Assim, existem até algumas operações locais aqui em Vitória, né? Que eu temo um pouco pela liquidez, né? Não vou falar o nome em respeito. Claro. Eu temo um pouco pela liquidez, mas são bem geridos também. Enfim, mas eventualmente pode vir a ter algum problema de liquidez. Então, assim, Stanger, o mercado de fundo imobiliário hoje no Brasil, comparado, obviamente, com outros centros financeiros mundiais, ele é ilíquido. Mas ele dá liquidez para a saída de um cliente, tá, cara? Por exemplo, se você pega uma pessoa que tem um patrimônio de 10 milhões de reais e tiver tudo alocado em fundo imobiliário e ela precisar do dinheiro daqui a 2 dias úteis, ela vai conseguir fazer vendas ali parciais para conseguir esse dinheiro, né? Mas ela vai agredir o preço, né? Ela vai... 10 milhões de reais você não sai tão fácil assim do mercado, não. Né? Depende do que você está comprado. Mas mesmo assim, 10 milhões de reais já agride um pouco ali essa indústria de fundos. Então você vê que em tudo a gente precisa entender o que está comprando, com quem está comprando, quem está assessorando. No final são pessoas, né, cara? Tenho visto isso em todos os podcasts que eu estou gravando, falando, cada vez mais. Exato. E, assim, eu gosto de fundo imobiliário, gosto de imóveis também. Daqui a uns 2 anos, eu acho que você pode me procurar para vender um imóvel para mim. Com certeza, tá na hora. Assim, né, o imóvel, agora uma opinião do assessor, ele serve ao cliente, seja para o investimento, seja para um início de matrimônio, né, as pessoas que estão casando. O primeiro imóvel do casal é diferente do segundo imóvel, que vai ter 1, 2 filhos, que talvez seja diferente do imóvel da posteridade, da aposentadoria. De repente pode ser um imóvel um pouco menor. Então, o imóvel ele te serve. E uma provocação, no bom sentido que eu deixo aqui para o telespectador, é o seguinte. Se você for ficar fazendo só conta para tomar decisões imobiliárias, você nunca vai comprar um imóvel. Pô, era a próxima coisa que eu ia falar. Porque, cara, primeiro que você vai ficar com medo ali de imobilizar seu capital, mas a decisão de compra imobiliária, assim como vai ser a minha, e eu já estou fazendo esse planejamento até via consórcio. Boa. Ela é uma decisão não apenas financeira, que pauta a vida de um casal, né? Que pauta a sua vida, aonde você vai morar, de que jeito você vai poder deixar. Vizinho, um imóvel, cara, você falou um negócio legal que é o ponto, e aí também já responde de maneira bem macro que não existe um nós contra eles no sentido de mercado financeiro. Não, o cara tá comprando imóvel, é burro, podia estar escolhendo melhor. Primeiro que vai de cada um, a gente já falou. O segundo você vai comprar um imóvel, cara, é vizinhança, raízes, né? Pô, cresci em tal lugar, quem morou junto ali no prédio, as memórias, né? Além disso, o aluguel tá sendo a grande busca do brasileiro aí, acho que tem algum dado que eu vi que ele já superou, enfim, a casa própria e tal. Não tem nada de errado nisso, mas assim, você também tem riscos no aluguel, que é aquele cara que fala, eu tô com meu dinheiro investido me pagando bem lá com o Thiago Rizzo, então, pô, pra que eu vou imobilizar se o Thiago Rizzo todo mês deposita pra mim, eu pago o aluguel. Aí você vê 2 cenários, mudou o cenário de taxa básica de juros, talvez ele não aguente mais pagar esse aluguel, ou do outro lado, que é o pior de tudo, recebeu uma cartinha do proprietário falando, cara, eu preciso vender meu imóvel para levantar dinheiro. Quer você, eu vendo para o outro. Se você não quiser, eu vou vender para o outro. Aí eu tenho uma frase que é assim, só quem tá ali com a esposa grávida, o filho pequeno, sabe a dor, a agonia e o quão bravo você fica recebendo uma cartinha dessa e não tem o que fazer, porque você tá morando num negócio que não é seu. Então engloba muito mais coisa. Meu irmão passou por isso, tá? Passou? Aí, meu irmão tem 3 filhos. Meu irmão tem 3 filhas. Ele passou exatamente por isso. Foi bem desagradável para ele. Cara, então o que eu vejo, e aí até a gente encaminhando mais pro final, é que assim, é perfil. Exato. Do que você quer, do que você está buscando, tudo mais, só não porque o que acontece? Eu vou contar essa aqui. Eu sinto, cara, que com a informação a gente diminuiu os gaps de ganho.
Então, a informação democratizou, a gente tem o WhatsApp. Eu brinco o seguinte, as oportunidades, as chamadas galinhas mortas, elas não caem mais aqui na minha mesa. De ninguém. Sabe onde elas caem? No grupo de WhatsApp da igreja, do prédio, da família e dos amigos. Então, beleza. Então, a gente parte do princípio que, o pressuposto que é difícil fazer um negócio da China hoje, aquele que, nossa, comprei. Porque a galera quer sentar na mesa e falar, você não sabe da maior. O imóvel estava R$1 milhão, eu fiz uma proposta de 300 mil, o cara estava duro, eu paguei uns 400 para ajudar ele. Todo mundo quer contar essa história. E eu estou hoje mudando um pouco o discurso e falando assim, cara, assume que o que você está comprando é bom. É mais ou menos, eu acho assim, o cara quer comprar uma empresa contigo na bolsa e falar que essa ação vai subir tantos %, eu arrebentei, eu acertei na subida, né? Como é que você, até vou fazer essa meio que quase que de final, assim, como é que você lida com esse pedido do cliente eu quero fazer um negoção e tal? Como é que é isso, cara? Porque eu hoje falo isso aqui, não tem negócio da China mais. Não tem. E eu acho que o que importa é o quanto você está entrando. Eu parei, nunca prometi, mas eu parei de falar o quanto eu acho que vai valer as coisas. Sim. Eu falo, pô, o quanto realiza hoje? A quanto você está entrando? Pô, tem margem. Ah, mas não estou entrando com desconto nenhum, mas a localização é boa, o prédio é bom, a vizinhança é boa. Você entra com fundamento. Com fundamento. É assim também nos investimentos? Não? Como é que é isso? É exatamente assim. É um trabalho de educação. Educação. É o que a gente está fazendo aqui. Exato. É um trabalho de educação e que, Stanger, eu tenho poucos clientes assim hoje. Talvez eu não tenha nenhum. Porque que quer acertar ali a mosca. Exato, porque eu já venho catequizando ele de... Todas as vezes que eu falo com os meus clientes, eu tento colocar alguma mensagem junta com o objetivo da conversa para ensinar ele alguma coisa. Né? Por exemplo, essa ação que você está comprando aqui, a gente está comprando porque ela está super na baixa, tal, a minha empresa tem fundamento, então a gente tem uma expectativa legal de retorno, vamos acompanhando com calma e tal. Então eu sempre vou utilizando essas palavras, calma, tranquilidade. Ciclos, passam, vai, vem e tal. Porque senão você cai na sina do charlatão, né? E como você bem falou, a gente está na era da desconfiança porque hoje em dia se coloca qualquer coisa em redes sociais. Então, hoje em dia, você vai se relacionando com a sua base de clientes e quem vai se parecendo mais com você vai ficando e quem não vai se parecendo com você vai saindo, entendeu? Que maneiro. Então hoje eu tenho uma relação muito boa com meus clientes. Eles já são acostumados com que eu tô, com a minha filosofia, com o que eu vou falar. Então a reatividade dos meus clientes ela é baixa hoje em dia. Boa. Quando sai alguma coisa no mercado, tipo saiu aquela questão dos COIs da Ambipar, da Braskem. Derreteu, pá. Eu acho que eu respondi, né, de 130, eu respondi 2. Né? Você nem mexe eles com não isso. Estão preocupados, eles confiam na minha palavra, entendi, entendeu? Entendi. E eles sabem que não tem aquilo na carteira deles, então tá tudo em Cara, a gente tá em outubro aí, ano que vem, ano eleitoral, e aí a gente começou falando de taxa de juros, ela rege a vida das pessoas, os financiamentos imobiliários, os retornos, o custo do dinheiro, etc. Obviamente, nada do que foi dito aqui, vou até falar logo, né? Não é recomendação de compra da parte do Thiago, nem minha, nem desse programa. Mas eu queria a sua visão não é nem assim o que vai ser bom, o que vai ser ruim, mas eu queria a tua visão do que você acha que vai ser 26 para os investimentos e talvez para o Brasil. Do tipo, você está animado, não está? O que você está falando para o seu cliente fazer? Fica na defensiva, olha a oportunidade... É um ponto de inflexão? Já temos oportunidades? Não? Como é que é isso? Tem que estar tudo bem para o cara comprar? Porque com tudo bem, com vento a favor, até a galinha decola. Exatamente. Eu acho que a gente está num ponto de inflexão e eu acho que a gente está com algumas oportunidades na mesa. Sim. No meu lado aqui do tijolo. E você, o que você está pensando para 26? Você coloca na mesa esse tema e
a minha cabeça ela vai igual o chat GPT, ela liga um monte de ponto. E vem vindo. Exato, eu vou tentar simplificar. O grande driver do ano que vem se chama eleição presidencial. Não tem jeito. Né? É um monte de feriado, Exato. Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Isso. E eleição. Exato. Isso é beleza. Copa do Mundo não faz preço, né? Eleição vai fazer. Feriado brasileiro adora. Exato. Então, mas a eleição. O que acontece? Eu fico muito reflexivo em relação a isso, Stange. Por quê? O ponto de inflexão mais claro que você deve enxergar é se de fato um Tarcísio se fortalecer ao longo do ano de 2025. Perfeito. Né? Eu entrei na Polymarket hoje, que é uma plataforma que a gente fala de previsão, né? Mas que ela pega apostas ali de investidores do mundo inteiro em que vai acontecer com a eleição brasileira. E o Lula abriu bem, assim, tá dando mais de 70, eu vi também. Você viu também, né? Também. Em relação ao Tarcísio. Então, assim, eu tenho uma preocupação, assumo aqui, em relação ao governo Lula, né? Qualquer pessoa que trabalha com finanças sabe o que eu estou falando, Perfeito. na questão dos gastos, do aumento de impostos. Deterioração eu acho que isso do cenário. É ruim no médio e longo prazo, principalmente para a pessoa mais carente, tá? Mas o que acontece? Eu acho que o cenário ele vai ser mediano para bom com o Lula. É mesmo? Eu acho, tá? Espero não ser cancelado. Nada. E ele vai ser um cenário... É uma resposta técnica, tá? E ele vai ser um cenário bom para excelente com um cenário para Tarcísio. Não acho que a eleição está perdida, tá? Eu acho que o Lula tem a máquina na mão, eu acho que ele sabe articular muito bem, né? Até porque com emenda PIX qualquer um articularia muito bem. Ele tem a máquina na mão em termos de, né, controlar ali todo o aparato estatal, né? Tem todo o eleitor ali do Nordeste, tem todas as políticas populistas que está fazendo com gás, com energia elétrica, agora falando de transporte público. Transporte público, já vai... Imposto de renda, imposto né? de renda, então, assim, você vê coisas pequenas, mas que pega aí o povão, tirar a obrigatoriedade de autoescola para CNH, é uma coisa que todo mundo quer ter acesso, Exato. Vai baratear. E aí eu vou justificar a minha resposta, né? Diferente da Faria Lima, eu até me posiciono aqui, eu não votaria no Lula no ano que vem. E nem escolheria ele como meu candidato, mas eu posso dar a resposta técnica que eu acho que o ano pode ser bom. Por que o ano pode ser bom? Porque a característica do governo Lula é uma característica de gastos constantes e cada vez maiores, né? E artificialmente você consegue manter uma economia... girando forte através do gasto público, né? Você consegue fazer isso. Essa é a tese keynesiana que o governo segue. Certo. Então, assim, eu acredito que ainda no ano que vem vai ser um bom ano. Por quê? Porque se for um mau ano, né? Porque eleição é em outubro. Fica óbvio que ele perde. Fica óbvio que isso não vai colaborar para a popularidade dele. Então vai parecer que tá tudo bem, vambora, parecer que tá toma tudo bem crédito, ainda ano que vai. vem. Em 2027, 2028, para mim é onde vem a bomba. Tá? História no colo de quem for. Tarcísio ou no outro, né? Perfeito. Vai ter que ter pulso firme para mudar as coisas, fazer reforma, botar no eixo. E é impopular pra caramba. Muito. Você viu o Milei lá na Argentina, é a mesma coisa. Tá? Primeiro sofre para depois dar uma melhorada. Milei caiu de 60% para 40% a popularidade dele, tá? Porque não tem como, né? Não dá para todo mundo ter tudo, para todo mundo fazer tudo. Não dá. Exato. Depois dói. E eu acho que pior do que não poder é você dar ali o incentivo, né? Eu lembro muito isso na linha branca lá atrás. Então o cara começou a poder ter uma geladeira nova, um ar-condicionado, uma televisão, não sei o que, quando tirou o IPI da linha branca lá atrás. Que até falaram que foi por causa disso que deu o apagão, né? Não sei se foi no Dilma 1 ou Dilma 2, mas pior do que o cara não poder é você falar que ele não pode mais. Pô, mas até agora eu podia, exatamente. Eu vou deixar de poder, né? Pegou tão bem as promessas aí de eleição e agora tá passando longe da escassez, tá passando longe da picanha, né? Longe, com certeza. Ser sincero. Então, assim, e aí comentando sobre a questão do Tarcísio, o Tarcísio é um nome que perde dentro de São Paulo, mas ganha no estado de São Paulo. É muito Perfeito. louco, assim, né? Como que isso é engraçado. Só que o Tarcísio é o seguinte, o Tarcísio, para mim é fácil entender que ele é o candidato do Centrão. Certamente ele está articulando um vice, né? Com certeza tem influência da família Bolsonaro nisso. Eu tenho certeza que algum deles quer ser vice, seja Michele ou Eduardo, né? Que são os mais populares aí.
O Bolsonaro a gente sabe que não vem. Não dá. Só que se vier Tarcísio, você tem um centrão e a base que agora abandonou o governo, né, PSD e outros partidos, que tem diversos governadores, diversos senadores, diversos deputados, diversos prefeitos, vereadores, que viram uma máquina eleitoral dentro do Brasil. Só que de um lado você tem a máquina estatal do lado de Lula e tudo que ele está aprovando de populismo, e desse outro lado, esse consórcio brasileiro para poder alijar o petismo. Então, assim, eu acho que vai ser interessante. E eu acho que você fez um cenário que, assim, né? Se o Lula ganha, é como se ele ganhasse, mas não levasse, porque ele vai ganhar, chega em 27, ele não tem base para governar. Exato. E aí o Brasil pode entrar numa espiral muito negativa de ficar de pauta travada. Exato. Se o Tarcísio ganha, a bomba de tudo que foi feito no governo de agora estoura no colo dele, mas ele consegue ter uma base governista para talvez botar no eixo, né? Certo. Então nós estamos aí na bifurcação que, assim, não tem solução fácil para problema difícil. Exato. Mas vai estar diante de nós. Cara, vou fazer a última pergunta para você. Nosso tempo está chegando aqui, você tem que trabalhar, eu também. O que você diria para uma pessoa que quer investir não fazer? Cara, muito boa. Essa foi boa, hein? O que Thiago Rizzo diria para uma pessoa não fazer se ela quer investir? Vamos lá. Gosto de fazer a analogia de você entrando num lago desconhecido. Boa. Né? A pessoa que quer começar a investir é que ela nunca investiu antes. Né? Então, assim como você vai entrar num lago, né? Você está de férias, você vai entrar num lago ali bonito, de Linhares ali, né? Que você nunca entrou antes, você não sabe a temperatura da água, você não sabe o que tem dentro da água, você não sabe se tem correnteza, se tem buraco, se é jacaré, se é capivara, enfim. Não sabe. Então, o que eu diria para quem está começando? Comece devagar, estude, né? A sua pergunta foi para não fazer, né? Então, vou responder objetivamente. Não comece pela parte... não comece pela parte mais complexa, pô. Vai começar com ações, vai começar... não começa por aquilo que você pelo menos não entende o que está acontecendo? Não começa pelo carro de Fórmula 1. Começa ali com o seu carro popular, com o seu golzinho, né? Agora, né? Começa devagar. Com a renda fixa, né? E faz de forma progressiva, paulatina e estudada, de forma consciente. Não começa por ações, você acha que vai ganhar muito. Não começa por opções. Por mini índice, nem pensar. Não é aí o início, tá? Esse daí, na verdade, é o início da dor. Você vai sofrer ali, vai levar uma lambada e depois vai falar, caramba, bem que ele avisou, né? Pois eu já passei por isso. Já perdi bastante dinheiro no início aí da minha carreira. E é isso, meu amigo. Obrigado aí pelo obrigado por ter vindo, cara. Esse foi o Vai Faltar Imóvel, uma parceria minha, Luiz Henrique Stanger, junto com o Grupo Sim e a Fervo Digital. Vocês podem seguir a gente nas nossas mídias sociais, compartilhar esse vídeo e até a próxima. Tchau.